Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Congresso da Cultura 2027 de Leiria. Hoje temos o prazer de vos receber aqui em Arruda dos Vinhos, no nosso Jardim do Morgado, junto ao Palácio do Morgado. Quero também agradecer não só a vocês que estão aí para participar connosco neste evento, mas também aos nossos convidados, ao David Santos, que de Coimbra vai nos acompanhando e vai interagindo connosco, e depois aos convidados também da mesa, não só ao André Agostinho, mas também à Maria João Luís, à Teresa Vieira e à Paula Luís. Muito obrigado a todos por terem aceito o convite do município da Arruda dos Vinhos. Certamente vão nos enriquecer a todos com as vossas partilhas e com a vossa experiência. Contamos também com a vossa interação e participação neste evento. Paulo, muito obrigada também por ter desafiado a Arruda para este evento. Muito obrigada a todos. Bem-vindos a mais um Congresso do Futuro da nossa cidade, da Rede Cultura 2027. Como disseram, estamos aqui no Jardim do Centro Cultural do Morgado e, antes de mais, gostaria de agradecer ao município de Arruda por nos receber e a todos os convidados que têm aqui e ao David Santos, que está ligado a nós através do Zoom. Hoje vamos abordar a questão arte e cultura às vozes da comunidade. Será possível e desejável redirecionar a arte e a cultura no day after da pandemia para as comunidades, a escala da rua ou do bairro? Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Em primeiro lugar, apresento o André Agostinho, que é licenciado em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia pela Universidade Lusófona e mestrado em Estudos Cinematográficos na mesma instituição. Trabalha como iluminador na RTP e é o diretor do Curta Arruda, Festival de Cinema de Arruda dos Vinhos. David Santos, que está connosco através do Zoom, é historiador de arte e curador de arte moderna e contemporânea, é mestre em História Política e Social pela Lusófona, pós-graduado com curso de mestrado em História da Arte e licenciado em História. É atualmente o curador da coleção de arte contemporânea do Estado português. Maria João Luís, atriz e encenadora, que iniciou a sua atividade como atriz em 85 no grupo de teatro A Barraca, tendo trabalhado posteriormente no Teatro da Casa da Comédia, a Carte, Teatro da Malaposta, entre muitos outros, presente em inúmeras peças de teatro na televisão, trabalhou em cinema e fundou em 2009 com Pedro Domingos o Teatro da Terra, onde assume a direção artística e encena. E a Paula Luís, atriz de teatro e televisão, que integra o elenco de diversas peças teatrais, telenovelas, filmes e publicidades. Formadora de iniciação à prática teatral, desenvolve vários cursos de técnicas de expressão, comunicação e inteligência emocional em faculdades, empresas e institutos. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui e, em primeiro lugar, gostaria de começar por uma breve apresentação. André, começo por ti, porque és o diretor do Curta Arruda, que está agora em preparação da sua 7ª edição. E eu queria saber, na altura, em 2014, quando lançaram a vossa primeira edição, qual é que foi a vossa motivação de criação de um festival em Arruda dos Vinhos? Bem, em 2014, eu e o Joel, fomos os dois os cofundadores do festival, que ele faleceu ano passado num acidente de bicicleta e nós ficámos com esse legado de continuar com este festival, mas foi a partir dele e da vontade do Joel e da minha vontade, depois de termos terminado a licenciatura em cinema, nós fizemos uma curta-metragem para o Motel X na altura, porque ele gostava muito de filmes de terror, e então em 2012, salvo erro, fizemos a nossa primeira curta-metragem pós-faculdade. Então fomos para o festival, para o Motel X, mas antes fizemos uma apresentação aqui em Arruda do nosso filme. E isso foi o primeiro sinal de que se calhar alguma coisa poderia acontecer depois daquela exibição, porque nós conseguimos ter uma sala bem composta, com cerca de 130 pessoas, para assistirem a uma curta-metragem de terror, portanto uma coisa de 10 minutos. Mas era algo frequente haver exibição cinematográfica? Não era. Arruda teve o cinema há cerca de 37 anos que fechou, 40 anos, e nós fizemos a apresentação do nosso filme nessa sala. Portanto, para reavivar um pouco essa memória do local e também das pessoas que viam cinema em Arruda. E foi daí que surgiu essa vontade. Como em Arruda não havia nada, havia dois jovens que gostavam de cinema e ainda gostam, portanto, quisemos fazer alguma coisa que nós próprios gostássemos de ir ver
e que acontecesse na nossa terra. Portanto, foi um bocado essa coisa de, já que não há, vamos ser nós a fazer acontecer. E depois, pronto, pensámos como é que se faz um festival, como é que não se faz. Nenhum de nós tem essa formação de organização de eventos. Para nós era tudo uma experiência. Uma coisa é fazer filmes, outra coisa é fazeres um evento e teres que escolher filmes, fazeres uma curadoria dos filmes, uma programação, convidares membros para o júri, todo esse tipo de coisas que à partida fazem parte de um festival. Tivemos que pensar nisso, portanto, desviar a nossa atenção do fazer o filme para um fazer de festival. Portanto, a vontade foi essencial, e acho que a vontade que tu perguntavas tem a ver com uma paixão, não só ao cinema como também à terra. Sim. Mas já agora gostaria também de perguntar em termos da própria linha de programação, portanto existe também uma certa ideia de que é uma ruralidade urbana. Como é que vocês também pensaram nessa parte da programação e de certa forma como é que pensaram nisso neste contexto social e nesta zona em particular? Bem, em primeiro lugar, nós não queríamos ser só mais um festival de cinema ou mais um festival, porque já existem inúmeros festivais no nosso país e nós queríamos tentar, ok, já que vamos fazer isto, vamos também tentar arranjar uma coisa que nos diferencia ou que tenha alguma identidade, porque todos os festivais têm a sua própria identidade, portanto também não fazem sentido. E nós, estando em Arruda, sendo uma terra rural, mas tendo um crescimento tão grande nos últimos anos, e nós que assistimos a esse crescimento, porque Arruda tinha muito menos habitantes do que tem hoje, nós fazemos parte daquela geração que ainda assistiu a uma Arruda rural, não tão rural como era se calhar no tempo da minha mãe e da minha avó, como é óbvio, mas ainda assim rural, e que esses traços da ruralidade estavam a misturar um pouco com a nova urbanidade que estava a crescer. Nós quisemos então que a temática do festival fosse a ruralidade, para preservarmos o património rural, não só em termos de edifício, como de costumes, como de tradições. Acho que isso é muito importante e enriquecer não só a cultura local, como também a cultura a nível nacional, porque nós, ao recebermos filmes de outras zonas do país, ficamos a saber como é que é a ruralidade no Porto, como é que é a ruralidade no Alentejo, como é a ruralidade na República Checa. Às tantas conseguimos chegar lá fora e começar a receber filmes estrangeiros a partir da terceira edição. Foi uma coisa que nenhum de nós estávamos à espera. Portanto, foi um pouco por aí, pela busca da identidade, não só da terra, como da própria temática do cinema, que filmes rurais é que existem, que nós decidimos fechar o leque e tentar ir por aí. E com esse crescimento da Arruda veio o slogan do festival, que é o Festival de Cinema Rural mais urbano de Portugal. Sim. Pegando agora, saindo do cinema e indo um bocadinho para o teatro, Maria João fundou em 2009 o Teatro de Terra e eu queria saber qual é que foi também a motivação no local em particular, nesta zona do Alto Alentejo, e como é que foi a interação com a comunidade, deste caso, do Teatro da Terra, não só em termos de apresentação de peças, mas mesmo até no nível da criação, ou seja, a articulação com a comunidade para a criação de obras artísticas e também depois, eventualmente, para a exportação das mesmas para outras comunidades noutras zonas do país. Como é que foi este trabalho? O Teatro da Terra surge por um acaso, não é? Costumo dizer que nós somos filhos do acaso, não é? Somos filhos do acaso, são os acasos que fazem muitas vezes o nosso percurso na vida, não é? E aconteceu passar no Alto Alentejo de passeio e perceber que havia um cineteatro em Ponte Soure, não é? Numa zona lindíssima, mas onde não acontecia nada, não é? E eu pensei, olha, talvez fosse interessante fazer aqui uma proposta de fazer um trabalho com a comunidade, de fazer um trabalho de teatro com a comunidade e trazer aqui alguma vida a este teatro. A proposta foi feita ao Presidente da Câmara, que aceitou imediatamente, portanto foi tudo muito simples, correu tudo sempre muito bem e o trabalho durante 10 anos em Ponte Soure foi um trabalho fantástico, porque uma das coisas que o teatro em comunidade, que o teatro em comunidade faz é esta espécie de quase de pedagogia, não é? Com os grupos, os vários
vários grupos locais, portanto eu comecei a trabalhar logo imediatamente com variadíssimos grupos que havia, tanto de teatro amador, não em Pontessor, mas em Montargil, tanto no Concelho de Pontessor, como fizemos também a criação de um grupo amador em Pontessor, portanto de pessoas que começaram a integrar os espetáculos, de teatro do Teatro da Terra e que depois eles próprios criaram um grupo que é o grupo do CAC, que existe ainda, que ficou lá, está a trabalhar. E, de certa maneira, aquilo que nós, profissionais, fazemos quando chegamos aos sítios é quase que uma espécie de revitalização daquilo que também já existe, ou seja, se tu tens um grupo coral que já funciona há, sei lá, 50 anos, sempre da mesma forma, não é? Portanto, tem o seu repertório, leva o seu repertório a outros sítios, portanto, mas basicamente interage com outros grupos corais, não é? Sai da sua zona, portanto é obrigado a sair da sua zona, não é? E isso cria uma revitalização dentro do próprio grupo. Outra coisa que é muito importante, que o trabalho com os profissionais, não é, da área também desenvolve e ajuda, é na própria organização dos grupos, ou seja, os grupos muitas vezes trabalham de uma forma ainda um bocadinho, não direi que caótica, mas que têm alguns problemas que não conseguem resolver, não é? E nós também podemos trazer a nossa experiência, não é? Porque a nossa experiência, sobretudo o teatro, tem essa coisa do trabalho coletivo, não é? Portanto, o teatro tem, como tu sabes, variadíssimas plataformas, não é? Portanto, tens os figurinistas, tens os cenógrafos, tens os encenadores, os atores, as costureiras, quer dizer, envolve tanta gente, porque essa dinâmica é interessantíssima, percebes? Portanto, as pessoas que estão fechadas naquele grupo, não é? Que trabalham há 50 anos naquele grupo, ou há 30, ou há 20, ou há 10, pronto, não interessa. Mas vão ter uma experiência com mais não sei quantas plataformas, mais não sei quantas coisas que vão surgir e que vão ajudar a que aquele grupo prossiga a sua atividade agora de uma outra maneira, porque aquilo vai influenciar E como é que foi esta transição agora para o Seixal? Como é que observam em termos de comunidade, também da existência de uma comunidade ou não ligada a esta vertente mais, pronto, para a vertente teatral? Como é que vem agora também o trabalho agora nesta nova localização? Porque acaba por ser um bocadinho mais perto de Lisboa. Quer dizer, nós saímos de um concelho com 5.000 habitantes para um concelho com 170 mil. Precisamente, exato. Portanto, é um contexto muito diferente. É uma coisa completamente diferente. Mas por isso mesmo. Quer dizer, todos os concelhos são apetecíveis, não é? Portanto, todos eles têm muito para se fazer, porque este é um trabalho que se está a desenvolver nos últimos anos, mas quer dizer, há relativamente pouco tempo, não é? Isto não era propriamente, tirando a Madalena Vitorino, que fazia com a dança um trabalho já com as comunidades, não é? Portanto, isto já há muitos anos. Isto é uma coisa relativamente recente, quer dizer, são experiências relativamente recentes. E já não sei, perdi-me. Era o que Estamos a falar da questão do Seixal. Do Seixal. Pronto, portanto, desta mudança demográfica. Nós chegámos ao Seixal em janeiro e posso dizer que no nosso primeiro espetáculo, que foi um espetáculo que nós trouxemos já de Pontessor, portanto já foi um espetáculo que foi criado em Pontessor, que foi o Sonho de uma Noite de Verão, onde já introduzimos também alguns atores amadores do Seixal, alguns atores que havia que se mostraram interessados em participar no espetáculo e que nós os introduzimos neste espetáculo. Tivemos um retorno incrível.
tivemos um retorno incrível, fizemos 6 espetáculos com as salas sempre cheias, com 300 e tal espectadores por noite, portanto... Isso é incrível. É sempre muito bom, são sempre muito boas estas dinâmicas, até para a criação de públicos, porque quando fazes uma peça infantil onde entram os meninos das escolas, onde entram, como eu também estou a criar um espetáculo a partir da Clarice Lispector, os textos infantis da Clarice Lispector, estou a fazer também com os alunos das escolas do Seixal, neste caso, não é? O Teatro da Terra tem trabalhado com várias câmaras municipais, portanto tem feito este trabalho em várias câmaras, não é? E não faz mais, porque é muito difícil para mim dividir-me. Sim. Há limites para tudo, não é? Mas os meninos depois levam os pais ao teatro. Pois, e ainda bem portanto, que isto são dinâmicas interessantíssimas, portanto, e de repente tu tens... são as crianças que levam os pais a ver a peça. Não, eu trabalhei com eles é muito engraçado, vamos ver, e levam os pais a ver depois os outros espetáculos, e isto cria público. Precisamente. Vai criando público e vai criando interesse. Paula, por favor, fala-me também da tua experiência em relação a esta dinâmica de trabalho, por exemplo, na área do teatro, mas neste caso de formação até, e de apresentação de espetáculos em certas estruturas que na realidade até nem seriam tão adeptas de teatro e que de certa forma acabaram por mudar com uma nova estratégia da tua parte. Podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro. Para já quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E relativamente à criação de público, eu acho que quando o teatro se aproxima de facto da comunidade, quando a comunidade está inserida no próprio teatro, é um efeito de bola de neve positiva crescente. Eu tenho observado isso precisamente num teatro onde os meus alunos têm a oportunidade no final de ir a palco com um espetáculo que eu preparo para eles. E de facto, toda aquela alegria, aquele entusiasmo que tem, porque é uma primeira experiência para muitos deles, o primeiro desafio de estar a comunicar à frente de alguém com um personagem, e esse entusiasmo, essa alegria é passada aos familiares, aos amigos, e o que acontece era o que a Maria João Luís estava precisamente a falar, crianças, adultos, de todas as idades, qualquer pessoa que passe pela experiência de se envolver com um palco que tem um ambiente que é sagrado. É sagrado. Eu costumo dizer que é o tempo sem tempo. Nós chegamos ao palco e parou tudo, não existe nada lá fora, estamos ali suspensos naquele encantamento, naquela realidade, e eles sentem essa energia. Sentem essa energia. Sentem que a transforma. Que os transforma, peço perdão, que os transforma, e passam isso aos amigos, à família, e de facto as casas enchem. Porquê? Porque o teatro, com a comunidade incluída, dá vida à comunidade, dá vida. Portanto, é como se não houvesse, e Boal foi extremamente inteligente, passo agora a falar aqui um bocadinho de quem introduziu o teatro comunitário, não é? Boal foi muito inteligente ao desmanchar a quarta parede, que no fundo, para quem não esteja familiarizado com esta expressão, que é a partir do momento que o público se insere no espetáculo e na performance, e ao fazê-lo foi permitido haver esta ligação. Nós dizemos em palco que é contracena, não é? Nós chamamos a contracena. Agora, estamos todos em contracena. Eu estou aqui de coração a coração bate ali e é devolvido e estamos a fazer isto. Em palco estamos constantemente neste estado, não é? E eles sentirem que não só estão a fazer essa contracena, porque também é feita com o público, mas eles ali dentro, a sentirem-na olho no olho, a sentirem o momento presente. Aquele momento presente é o que nos leva exatamente para o tempo eterno, mágico, e é aquele em que nós tomamos consciência de que o nosso e o trabalho do ator é espetacular nesse sentido, que é a mente, o coração e o corpo estão completamente alinhados no momento presente. No dia a dia, nós, enquanto pessoas, não estamos habituados a esse estado. Esse estado é mágico. Exatamente. E essa magia do presente, exatamente. Do presente. Essa magia é necessária. Provocar o presente. É alquimia, é isso que nos transforma. De facto, em todas as artes há um instrumento. No teatro, o instrumento, as cordas, somos nós.
Estão cá dentro, é o corpo emocional, é o corpo mental, é o corpo físico. Nós somos a nossa própria obra. Isto é fantástico. Qualquer pessoa de uma comunidade que entra no palco e sinta este ressoar nas suas cordas internas, vai perceber o porquê do teatro estar desde as origens da humanidade sempre a ser o reflexo da sua própria humanidade. Porque é o espelho. É o espelho. É o espelho. Sim. E é o que nos nutre. A alma é nutrida com arte. Sim, portanto estamos a falar aqui de um público que não só está com a quebra da quarta parede e que está do outro lado e que há a interação, mas um público que faz parte da própria produção, da própria criação. Faz parte. E que, portanto, entende tanto o lado mágico como também o lado de tudo aquilo que implica uma criação artística, que nós também tínhamos falado antes deste congresso, que na verdade também implica uma desmistificação às vezes de alguns processos que poderiam ser idealizados de alguma forma em relação à produção artística, mas também acima de tudo entenderem o processo e valorizarem o processo e valorizarem a produção artística. E também considero que por aquilo que estás a falar também motiva muito esta criação de rotina, de realmente se criar uma rotina de ir ao teatro, de consumir teatro. Mas falo de teatro como falo de cinema e neste caso, David, também queria pegar para a parte dos museus e enquanto curador da coleção de arte do Estado eu queria perguntar como é que tem sido planeada eventualmente a curadoria precisamente desse arquivo do Estado, dessa coleção do Estado, de perspectiva de descentralização e de certa forma de colocar isso em vários equipamentos do Estado ou noutros equipamentos quaisquer, mas basicamente para entender um bocadinho da estratégia delineada potencialmente agora para a exibição destas obras e porque também ali em relação à parte da porventura de uma disponibilização online de uma base de dados sobre as obras que estão disponíveis, portanto queria saber mais ou menos como é que está a ser pensada esta questão. Muito boa noite a todos. Queria agradecer em primeiro lugar também o convite para participar nesta conversa, neste tema da relação entre a cultura e a arte e a comunidade, ou as comunidades. Obviamente que o meu âmbito é bastante diferente ao nível da relação com o público, é muito mais isolado, apesar de ter grandes responsabilidades para formar um público específico, que é aquele que visita exposições, aquele que visita centros de arte ou museus, onde normalmente as pessoas têm uma relação individual com a proposta artística. Não há uma participação coletiva nessa receptividade, apesar de toda, eu diria, a urgência, sobretudo a partir do século XX, que as pessoas ligadas à organização de exposições sentiram, nomeadamente elaborando programas com visitas guiadas, com cursos de formação, de iniciação, para que, de algum modo, um público cada vez mais alargado pudesse ter uma referência sobre as especificidades, por exemplo, da arte moderna, nomeadamente quando aquele paradigma mais ligado ao naturalismo, à arte académica, uma arte mais ligada às grandes figuras históricas, à representação mimética e também à mitologia, enfim, a todo um universo de referências iconográficas que aparentemente criavam chão, criavam condições para as pessoas se relacionarem de um modo mais ou menos direto com a produção pictórica, por exemplo, ou escultórica, ao nível do desenho. A verdade é que ao longo do século XX há todo um trabalho de desmistificação da arte moderna, por um lado, e ao mesmo tempo tentativa de captar públicos cada vez mais interessados e envolvidos com não só a produção artística, como com a sua exibição pública. Apesar de ser, de facto, um âmbito diferente, há também algumas questões que são comuns, nomeadamente este desejo que todos temos nos nossos programas de criar condições para termos cada vez um público mais alargado, mais interessado e participante também. A participação no âmbito das artes visuais é uma participação, apesar de tudo, quando é de expressão coletiva, é uma participação, sobretudo, quando as pessoas estão envolvidas, lá está, em conferências, em sessões de esclarecimento, visitas guiadas, muitas vezes visitas guiadas não só com curadores, como também com os próprios artistas, quando é caso disso, e quando faz sentido, e quando é oportuno, e quando é possível, quando estamos a falar naturalmente dos artistas que estão vivos e que estão entre nós, mas
todo esse projeto é sempre um projeto que é complementar à experiência essencial das artes visuais, que é uma experiência individual, que é uma experiência muitas vezes ligada ao silêncio e à contemplação, independentemente, naturalmente, de toda a expressão, seja da invasão, por exemplo, da performance, do campo das artes visuais, de muitos cruzamentos interdisciplinares que criaram outro tipo de públicos e, ao mesmo tempo, outra receptividade da arte, das artes visuais, mas, na sua essência, quando nós pensamos ainda hoje em exposições de artes plásticas ou artes visuais em museus e centros de arte, continuamos a ter uma ideia mais ou menos fixada naquela relação em que eu decido ir, ou vou porque há um convite, ou vou porque há um interesse da minha parte em ver aquele artista, ou ver aquele tema numa exposição coletiva, mas é quase sempre uma relação individual com o projeto artístico que um artista faz mediar a partir de uma exposição e muitas vezes com a tal mediação, também a intermediação, por exemplo, de um curador ou de um conjunto de curadores. Referindo-me agora especificamente à questão que me colocaram de, enfim, o programa que o Ministério da Cultura e a coleção de arte contemporânea do Estado está a procurar imprimir num sentido de descentralização, eu diria que não gostaria de adiantar muito, porque estamos numa fase em que ainda estamos a elaborar esse plano, ele está delineado de algum modo, mas ainda não foi apresentado publicamente e confesso que não o poderei fazer também neste contexto, apesar de todo o carinho que possa ter, não só por este momento em concreto, mas ele ainda não foi apresentado publicamente pela Ministra da Cultura e, portanto, eu diria que não é este o momento exato para dar muitos dados sobre isto, mas, ao mesmo tempo, obviamente, penso que a própria pergunta já tem um pouco da resposta, que é o grande objetivo é pôr a coleção de arte contemporânea do Estado, que está em depósito em vários centros de arte e museus, como o Museu de Serralves, o Museu do Chiado, também na Câmara de Aveiro, agora na Câmara de Coimbra. Estamos a preparar a tal exposição que abre este momento de apresentação de uma coleção que antes pertenceu a um banco, o Banco Português de Negócios, o BPN, e que agora estará em depósito para os próximos 25 anos no município de Coimbra e no novo Centro de Arte Contemporânea de Coimbra. Obviamente que o princípio é a descentralização, é criar condições para que as coleções de arte contemporânea não estejam centralizadas apenas em Lisboa e no Porto, mas sim que possam ir, ou possam ter uma expressão territorial consolidada ao longo dos próximos anos, para além das coleções que vêm de bancos e vêm de coleções privadas que integram por alguma razão esta coleção do Estado. Há também agora, como penso que será conhecido de todos, o projeto das novas aquisições, que começou em 2019, tem continuidade agora em 2020 e penso que terá nos próximos anos, que é o Estado voltou a comprar arte contemporânea para poder ser exibida em todo o país, e esse é o foco do nosso trabalho nos próximos tempos. Ok. Pensando agora na questão da ligação entre o indivíduo e a obra, entre a comunidade e a obra, gostaria de voltar para a área do cinema em particular, porque, especialmente tendo em conta agora o novo contexto em que nos encontramos e em que nos encontrávamos em relação à pandemia, uma das questões que acabou por surgir foi o cancelamento de vários eventos, nomeadamente festivais de cinema. O teu caso não tiveste que cancelar o teu evento, porque é outubro, portanto, eu queria saber de que forma é que vocês agora estão a pensar adaptarem-se a esta nova realidade e o que é que estão a ver já, visto que vocês já têm call for entries aberto, portanto, o que é que vocês estão à espera também de receber enquanto consequência também deste novo estado de situação? Relativamente ao festival e à sua concretização, apesar de ser em outubro e estarmos todos um pouco sem saber o que é que vai acontecer até lá, porque tudo depende também de nós, pessoas, cidadãos, que andamos aqui de um lado para o outro e nós temos que ser também responsáveis por aquilo que fazemos, portanto é uma grande incógnita, mas a verdade é que continuamos a trabalhar no festival como tínhamos trabalhado até então, com o cuidado que vamos ter que ter na altura do festival, mas eu acho que isso, acima de tudo, é uma coisa que não nos preocupa assim tanto, porque acaba por ser um pequeno pormenor, ok, em vez de levar 100 pessoas, leva 50 pessoas, ou em vez de estarem sem máscara, as pessoas estão com máscara. Acho que esse tipo de casos se põem mais, por exemplo, no teatro ou na dança, em que os próprios atores estão mais expostos do que no cinema. Apesar disso, quanto a mim,
acho que nós temos duas opções, ou vamos pelo, ok, ficamos um pouco na retaguarda e vamos nos proteger, um pouco aquilo que falávamos durante o jantar, ou então vamos encarar isto como um grande desafio e vamos, apesar de tudo, protegendo-nos na mesma, mas vamos encarar isto como uma forma de desafiar o próprio conceito de teatro ou de arte que vínhamos fazendo até então. Sim. Porque é verdade que desde a Grécia Antiga que os teatros, vão para aquela coisa do anfiteatro e de um palco, mas nem sempre um palco à italiana, não é? Portanto, ninguém nos diz à partida que o teatro deve ser feito naquilo que nós temos como convenção de chamar teatro. Lá está, pode ir para a rua, pode ir para outros sítios. A própria noção de cinema pressupõe que há um espaço, há um público, há uma tela onde um filme é projetado, há imagens que são projetadas. Portanto, há esse código, há essa regra, há essa norma estabelecida. Contudo, as artes plásticas, ou as artes visuais, sobretudo a partir dos anos 60 e depois com o advento do vídeo, finais dos anos 70 também, vieram para o museu e vieram também quebrar um pouco essa norma do cinema como uma sala, como a black box, aquela coisa escura, e passou a ir para as galerias. Portanto, eu acho que em termos de festival nós vamos fazer tudo como estava previsto, apesar de nós já sentirmos e já estamos a receber alguns filmes que estão a ir para a temática da pandemia, do Covid, apesar de serem ainda experiências muito preocupadas com a segurança, com a utilização de máscara ou não, ou seja, com os efeitos sociais na própria narrativa e não tanto na parte técnica de como é que nós podemos explorar isto de uma outra maneira. É essencial questionar também, que é o tipo de reflexão também que isto vai induzir de alguma forma nas próprias, nas temáticas das produções artísticas, não é? Claro. Portanto, isto não é só também o como fazer, é também o que é que eu estou a pensar, o que é que me vai motivar para fazer também eu acho que as artes nunca estiveram, nem acho que não vão estar nos próximos tempos separadas da vida. Portanto, é impossível tu fazeres arte sem teres alguma relação com a vida. E acho que este momento em que nós estamos a viver, se calhar vai ser um momento em que daqui a 20, 30, 50 anos vão olhar para trás e se calhar vão estudar este período como um período em que pode ser ou não um movimento que pode surgir daqui. E os artistas é uma coisa que eu dei por mim em casa às tantas, ok, eu estou em casa, estava a escrever uma tese de mestrado sobre o tempo, o espírito do tempo, mas um tempo, o que é o tempo, o que é isto do tempo, relacionado com o cinema, e às tantas deixei de conseguir escrever porque o tempo me fazia pensar no tempo em que nós vivemos. E estava tudo confinado, estávamos todos num estado que ninguém podia sair, e eu fiquei naquela, ok, eu não consigo escrever a minha tese sobre cinema porque só sou preocupado sobre esta questão da pandemia, estarmos todos confinados, e todos nós demos-nos por um tempo que não estávamos a experienciar nos nossos dias, no nosso dia-a-dia. E à partida, mais do que o espaço, tu estares confinado a um espaço, estavas também numa luta com o tempo, que é o que é que eu faço com as 24 horas em que estou em casa. Não, o conceito de tempo realmente foi muito mudou muito. E essa questão, tu não podes separar a arte da vida nesse aspecto. E eu às tantas dei por mim em casa e procurar o que é que os escritores estão a escrever neste momento, porque se para mim está a ser difícil, quanto mais para um profissional que vive da escrita. E portanto eu acho que os artistas neste momento estão com um papel super importante, porque são eles que estão a refletir neste momento, e nós vamos entender este período muito através da arte, não só através do cinema, como do teatro, como das artes visuais, da performance, tudo, porque daqui a uns tempos, isto é o meu ponto de vista, é aquilo em que eu acredito neste momento, é que a narrativa do Covid, ou desta coisa que nós estamos a viver, desta pandemia, vai deixar de estar só na narrativa do filme ou na narrativa da história, para estar também um pouco no modo como nós fazemos as coisas. Porque beijar um ator à distância é completamente diferente, não é? Como é que se beija um ator? E se calhar isso vai também mudar a narrativa, mas também vai mudar o modo como tu desafias os próprios atores a pensarem o beijo à distância. Eu acho que nós passamos isto agora. Não foi? Maria João, este pensamento do beijar eu acho que há uma tendência para nós pensarmos muitas coisas sempre à nossa medida, não é? Sempre com a nossa medida. E há muita gente, se calhar, que não está preparada para fazer isso, percebes? Há muita gente, se calhar, que neste momento estagnou ou está simplesmente expectante. E se calhar muitos deles são artistas, não é? E não se pode esperar que de repente as pessoas todas vão desatar a criar coisas alternativas
para combater este período que não sabemos se é de 1 ano, se é de 2, se vai ficar, não é? Quer dizer, não sabemos nada neste momento, portanto, eu acho que sobretudo vou falar daquilo que falei há bocado, eu de repente comecei a falar. Não, that's the point. That's the ideia, point. por favor, isto é uma Mas conversa. pronto, que é, sobretudo, há aqui uma coisa que é importante, que é a proteção aos artistas. Não é? Aconteceu aqui um descalabro. É verdade, aconteceu. Isto é um descalabro, isto é um descalabro económico, é um descalabro social, é um descalabro. Portanto, perante este descalabro, não podemos agora colocar ainda por cima a responsabilidade aos artistas de resolverem eles, não é, a sua situação. Quer dizer, é um bocadinho perverso, percebes? Quando eu disse esta questão, nós artistas, eles não vão encontrar a solução, claro, não, vamos fazer é refletir e pensar noutros pontos de vista. Nós temos essa capacidade, temos esse input, não é? Somos pessoas dinâmicas, há muita gente que eu conheço que não tem esses inputs. Percebes? Trabalha em pequenas salas, com salas de teatro, como alguns grupos que levam 50 pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas. Como é que estas pessoas vão fazer teatro agora? Percebes? E que fazem espetáculos mais intimistas, não é? Onde o contacto físico é importante, onde, não é? Quer dizer, como é que estas pessoas vão trabalhar? É preciso proteção, é preciso que o Ministério da Cultura, portanto, a senhora Ministra, que eu estou convencida, como já disse algumas vezes, que está a trabalhar com certeza. Eu confio que vai haver uma solução com esta questão dos intermitentes, da lei, etc., que haverá uma solução para todos os artistas. Sim. Não é só para mim que tenho ideias que vou fazer espetáculos de rua, não é? Porque o Teatro da Terra faz espetáculos de rua, portanto eu estou safa, não é? Mas eu tenho de pensar nos meus colegas todos, que estão neste momento, se calhar, com uma situação, e outros artistas, não é? Não é só a dança também, a música, não é? Muitas outras áreas que haverá com certeza artistas que estão bloqueados neste momento. Claro. No fundo, é o mais certo. Quer dizer, isso é o mais certo. Não podemos pedir às pessoas, venham lá agora todos fazer espetáculos de rua. Era o que faltava. No fundo, Maria João, é aliar a proteção à inovação, a proteção, portanto, sentirmos que estamos todos a ser protegidos nestas mudanças, porque isso é essencial. E também termos um sentido de, eu costumo chamar de perspectiva histórica e espaço vazio criativo. E aí vem a inovação. Porque ao longo da história da humanidade, e basta olhar para trás, isto é um exercício interessante para fazer, para criar esse espaço vazio inovador e não ficarmos nessa tal emoção, porque essa emoção realmente não nos ajuda a ter aquele impulso, a emoção do medo, não nos ajuda a ter um impulso criativo e a capacidade de adaptação e de mudança e de implementação que precisamos. No fundo, a nossa gênese criativa, porque qualquer criador tem esta emergência interna, não é? Então, sempre tendo como proteção, e eu vou dar agora aqui o meu exemplo, e agradecimento a quem me protegeu, porque eu senti as empresas com quem trabalho a protegerem-me na hora certa. Isso é fantástico. É fantástico. Sim. E este é o meu agradecimento, e eu acho que isto deverá partir de todas as empresas e instituições, é terem esta noção de que isto é uma fase, e daí advém a perspectiva histórica. O último século foi um século pautado por guerras. Foi um século onde a humanidade sofreu imenso. Neste século, nós estamos a lidar com... Tão engraçado, não é? Com o invisível. Estamos a lidar com a vida invisível, que nos está a afetar a vida completamente material, a visível, não é? E está a provocar mudanças profundas, das quais estamos a refletir aqui em conjunto, e a criar também um espaço vazio. Temos a sorte de também termos tecnologias, porque no século passado não tínhamos os materiais. Por exemplo, eu estou a agradecer aqui as minhas parcerias, porque pude trabalhá-las no digital.
não é? Portanto, nós, e aí devemos tentar tirar, para sair da tal emoção que nos pode estagnar a criatividade, termos a noção que temos, felizmente, ferramentas que nos podem ajudar. Não quer dizer que tudo o que se faz em teatro ou noutras artes passe apenas para o digital, há outras formas. Há uma plataforma, eu peço desculpa à plataforma que agora não me lembro do nome, mas que está a pedir aos empresários, por exemplo, as salas estão com pouca lotação, os restantes lugares são as empresas que comunicam com aquela plataforma, compram para a sala encher, portanto, é uma solução. E existem várias, todos aqui estamos a tentar criá-las, existem várias soluções, mas acho que há que ter aqui um apelo dentro deste estado de reflexão, de espaço vazio, inovador e proteção, que é a sustentabilidade. E nós, se calhar, em 30 anos estaríamos a fazer este movimento que eu acredito que seja um movimento, e eu espero, a dada altura, que isso seja feito de forma natural, porque há sempre movimentos artísticos ao longo dos séculos, não é? Estamos a fazer este movimento artístico, mas a pandemia obrigou-nos a acelerá-lo, a fazer quase como que levámos um choque, um impacto e de repente, não, temos de transformar tudo. Isso, claro, não é fácil, porque nós somos um ser de hábitos. E agora vou rematar só com este princípio hermético que eu gosto muito. Semeia um pensamento e colherás um ato. Semeia um ato e colherás um hábito. Semeia um hábito e colherás um destino. É um caráter, perdão, e colherás um caráter. Semeia um caráter, colherás um destino. Nós somos criadores do nosso próprio destino. Proteção e inovação de mãos dadas, empatia, sustentabilidade, e nós podemos reerguer-nos todos como fênixes. Sim, mas acho que a questão que tem também vingado muito é esta noção da proteção, especialmente porque, por exemplo, uma das coisas que claramente também influencia a parte da criação artística é o facto de, às vezes, as pessoas ficarem bloqueadas por não terem qualquer tipo de base financeira. Isso foi uma das questões que ressaltou muito durante esta pandemia. É que tem que haver a proteção do Estado. Precisamente, e portanto houve muitos movimentos também em relação, porque na verdade denotou-se também um problema estrutural do próprio sistema. Sim, que já existia, e o que é triste é que os artistas ficarem tão despidos e tão à mercê e sujeitarem-se a esta visibilidade pública, em que é o setor que se calhar está mais frágil neste momento e que já estava, só que agora tiraram-lhes de facto a máscara, não é? E é triste e é vergonhoso os artistas estarem-se a sujeitar a isso. Quando já é uma coisa que eles vêm a lutar há imenso tempo nas artes, por causa dos intermitentes e dos recibos verdes. Ceder aos cestos. Claro que sim, aos cestos comunitários. Inclusive há uma associação que também distribui já cerca de 300 artistas que recebem comida numa associação. E são pessoas, algumas delas, com quem eu trabalho há anos, que ficaram em situações mesmo chatas. Agora vai lá pedir a essas pessoas para elas resolverem a sua situação rapidamente, cheios de ideias e de motivação. Claro. Percebes? Pronto, são estes casos e infelizmente são muitos, não é? Infelizmente são muitos. Sim. Não são 2 ou 3, são imensos, não é? 2 ou 3 são os que estão numa situação mais confortável. E eu acho que um problema também, um dos problemas que nós chegámos também aqui com esta questão dos falsos recibos verdes ou da questão do intermitente, tem a ver com isso, porque nós fomos tão subjugados ao poder das empresas ou das instituições que nos contratavam, que muitas pessoas tinham medo de retaliar ou de reivindicar pelos seus direitos, porque no dia a seguir podiam não ter trabalho. E o Estado aí não protege esses artistas com uma segurança social, com outra coisa, que as pessoas que têm um contrato laboral têm essa proteção que esses artistas não tinham. E isso foi passado sempre pelos pingos, no meio dos pingos da chuva, que se costuma dizer, e chegámos agora a um ponto em que isso já não pode acontecer. E a partir de agora isto tem que ser uma reestruturação, tem que ser feita a partir daqui. Agora, eu acho que não é só por isso, mas também é por isso, e sobretudo por isso, porque estamos a falar de pessoas e de vidas, não é? Mais do que da arte, mas acho que podemos, para um debate como estamos a fazê-lo aqui, pensar também nestas questões e também o que é que pode surgir daqui em termos criativos, não como uma solução que isso às pessoas nos sítios certos para as fazer e para as tomarem, e que é curioso percebermos que cada cidadão com esta questão percebeu que tem um político dentro de si, ou que tem uma atitude política relevante na sociedade, que era uma coisa que estava um pouco adormecida, e percebemos isso logo com o fecho das escolas ao início, que muito disso houve muita pressão pela sociedade e pela comunidade
escolar, para fecharem as escolas, porque os miúdos estavam com medo, os professores estavam com medo, e às tantas, ok, as pessoas começaram-se a perceber isso. E acho que isto aqui é importante para todos, porque aí sim estamos unidos nesse aspecto. Para além disto ser uma pandemia a nível global, e acho que nunca houve uma coisa assim pela primeira vez, estamos a ter consciência daquilo que viemos fazendo ao longo dos séculos, e agora estamos a levar com isso, e pela primeira vez nós deixámos de saber que uma coisa é verdade e não a aceitarmos para termos que a aceitar. Sim, é muito curioso, porque uma coisa que eu também senti com a pandemia foi a criação de uma comunidade temporária. Portanto, existe sempre esta noção de criação de comunidades, seja na experiência de ver um filme, na experiência de estar numa peça de teatro. Existe a criação de uma comunidade temporária que depois está associada a uma comunidade maior, com a sua memória cultural, com a memória coletiva. Agora a questão é, criou-se uma comunidade, e acho que foi evidente, criou-se uma comunidade que observava e consumia cultura. Mas agora a questão é como é que poderá ser possível transpor esta noção de comunidade para agora, na reativação de certos equipamentos, no reinício desta presença da cultura no espaço público ou nos equipamentos de vídeos. Como é que nós podemos agora esperar esta reintrodução desta comunidade? Será que será possível transpor este sentimento de comunidade que sentimos durante a quarentena, por exemplo, agora neste novo plano? Eu já fiz algumas coisas, portanto posso falar dessa experiência. Portanto, eu fiz logo pouco tempo depois da pandemia começar, fizemos uma coisa que foi as leituras à janela, portanto que fizemos em cima de carrinhas e que fomos para a rua e fizemos nas ruas à janela para as pessoas. E foi muito agradável, foi muito engraçado. Tive a experiência em teatro, na Barraca, no Cinearte, das leituras do Lorca. E onde as coisas também correram maravilhosamente. Portanto, as pessoas estavam com a máscara. Mas sente-se uma sede, porque na verdade... Sim. Há uma sede e o público está a ir. O público está a ir. Sim, a Barraca era para ter feito acho que 2 espetáculos, fez para aí, sei lá, e uns 10. Porque havia gente a querer ver e tal. Portanto, eu só fiz o primeiro, mas as coisas funcionam e funcionam bem. Há uns tapetes onde as pessoas limpam os pés que estão desinfetados, tem um desinfetante, as pessoas entraram todas ordeiramente, portanto não se precipitaram na saída, mantêm-se os lugares vazios nas filas, portanto, eu próprio também já ensaiei. Já fiz um ensaio com os grupos corais de canto, à volta de 60 pessoas num teatro, portanto, todas elas acima dos 50 anos. Portanto, é preciso muito cuidado, porque eles não querem pôr as máscaras. Portanto, os mais idosos não têm vontade nenhuma de pôr aquela coisa. E então é preciso ter ali muito cuidado e sensibilizá-los, porque é preciso e tem que ser, e só assim é que pode ser. Mas também correu muito bem, pronto, não é? Tem que haver mais atenção. Estes são hábitos que eu até devo dizer que eu acho que há muitos destes hábitos que devem ficar pós-pandemia, não é? A higienização dos espaços. É evidente que tem que haver higienização dos espaços e que deve ser uma coisa que deve ser feita, e agora aproveitando esta embalagem, que deve continuar a ser feita. Não é? Porque o coronavírus, como é que se chama isto? Covid-19. O Covid-19. Como é que é o nome? Corona. Esta coisa há de haver mais. É possível que venham mais. E há muitos outros que se apanham nestes espaços públicos. Portanto, é uma coisa boa, não é? Isso é uma coisa boa. Os atores terem os seus espaços de camarim individual é outra coisa boa também. É outra coisa boa que também veio, que nós criamos esses espaços para os atores poderem estar em sítios individuais e não estar tudo ao molho num único camarim. Portanto, há aqui coisas que vêm com esta pandemia que até devem ficar.
não é? E, sobretudo, leis que nos protejam. Leis que nos protejam. É só isto que nós queremos. Nós não queremos poetas, não queremos pessoas que me entendam. Eu não preciso de ninguém para me entender. Eu preciso de pessoas no governo que me protejam enquanto artista. É isto que eu preciso. Eu, para me entender, entendo-me com as pessoas que estão à minha volta. Quer dizer, aquelas que me interessam, que me entendam. Não preciso de ninguém no governo que me entenda. Não quero. Quero só alguém que me proteja. Só. Uma pessoa de leis, que saiba daquilo, que saiba fazer aquela coisa como deve ser. Eu não sou ativista política. Nem tenho de ser. Nem tenho de ser. Não, Nasci com esta coisa do duende, não é? Que ela falava. Nasci com esta coisa do duende. Tenho um duende dentro da cabeça. Preciso que me protejam porque eu tenho um duende. Não é? Sim. É isto. É a emergência criativa para alimentar o espírito, há que alimentar o corpo. Exatamente. E eu acho que esta fase transitória, as pessoas foram tanto tempo nutridas e aquele tempo, o tempo sem tempo, em que ficámos em casa em reflexão, de uma forma geral a comunidade percebeu o quanto é nutrida pela arte nas suas diversas expressões. E então neste sair também eu acho que há esta emergência de eles próprios voltarem aos passos. Claro que, como a Maria João Luís estava a dizer, há normas de segurança que estão a ser implementadas, que devem continuar a ser implementadas e, portanto, o que as pessoas têm é de sentir um novo estado de alegria e acreditar que isto é só mais uma fase da história da humanidade. Sim, mas acreditas então que este período possibilitou também uma nova perspectiva, se calhar de uma nova realização das próprias pessoas em relação à ligação que têm com a arte e com a cultura? Completamente. Valorizaram muito mais. Sim. Eram a tempo inteiro nutridas. Exatamente. O que é que todos faziam quando estavam em casa? Liam, viam filmes, viam peças de teatro, telenovelas. Era o tempo todo, o tempo todo, e isso alterou-as. Isso deu-lhes qualidade no próprio tempo. E claro que agora valorizam e percebem, bem, no fundo quem nos embalou a alma este tempo todo foi a arte. E há uma valorização porque se calhar eu não valorizava esta ida ao teatro ou esta ida ao cinema, achava que era algo mais... Quase banal, e de repente apercebo-me que a minha vida se transforma e é constantemente nutrida. Lá está, estou sempre a falar da palavra nutrição, mas eu acho que é que se adequa mais, não é? Está sempre a ser nutrida, portanto, eu acho que isso é... Ficou ciente. Ficou ciente. E aqui a perspectiva política, o ser humano enquanto político nesse sentido, eu acho que isso é a visão da sustentabilidade futura. Eu nesta reflexão, eu fiz uma reflexão económica. Todos nós fizemos. Sim. Nesta reflexão económica, eu pensei, a tal lista das necessidades. E então transformei-a nas prioridades para a sustentabilidade. Há um senhor que eu admiro imenso que me está sempre a dizer: eu tenho que praticar um ato de bondade todos os dias, porque a bondade deve ser praticada. Eu acho que quem tem muito dinheiro devia ser filantropo. Esta é a minha convicção. Deviam-se dedicar à filantropia, ajudar a humanidade a seguir em frente. Minha opinião. Eu sou uma otimista, eu sei. Eu sou uma otimista. Agora foi ficar estranho. É lindo. Mas sou. Mas assumo que sou. E então, agora perdi-me aqui eu no raciocínio. Basicamente, esta prioridade, esta necessidade esta lista de prioridades, há prioridades políticas no sentido pessoais de este dinheiro eu quero dedicar a isto. Eu quero dedicar, por exemplo, nem que seja €1 ou 5 euros, não interessa, o que a pessoa possa dar. Eu quero dedicar a apoiar esta companhia. Eu quero dedicar à natureza. Convicções pessoais que ajudem a humanidade e que ajudem à cooperação. Porque esta é a fase de adaptação, cooperação e sustentabilidade.
Sim, a verdade é que nós também tínhamos falado há bocado da noção de solidariedade. Por exemplo, é também notável ver que, por exemplo, mesmo nos espetáculos que estejam a ser cancelados, muitas vezes é pedido do género, olha, não peçam já tipo, o dinheiro de volta, simplesmente depois quando for retomado uma data e tudo mais, depois poderão ir à atividade. E realmente nota-se que as pessoas participam nisso e que estão a contribuir de alguma forma, mas pronto, de qualquer das formas, não deveria vir só de nós, também deveria haver um apoio de base estrutural. Mas, David, eu na verdade queria saber como é que tem avaliado esta reabertura dos museus e como é que tem visto esta dinâmica também do público e das comunidades de regresso aos museus. Olha, eu gostaria de fazer referência que neste período também já foi falado pelos meus colegas de mesa, digamos assim, sobre a sua experiência e do conjunto de artistas e da comunidade artística relativamente à fase em que estivemos todos confinados e, independentemente das nossas raízes, dos nossos hábitos e também das nossas profissões, todos nós tivemos que conviver mais com a produção artística, mas quase sempre, para além da leitura, eu diria que pode ser exercida de uma forma diferente, quase sempre de uma forma tecnologizada, isto é, com a intermediação tecnológica, e isso foi particularmente evidente também no caso, por exemplo, das artes plásticas, das coleções dos museus, porque assim que se começou a falar da necessidade das pessoas, no fundo todos os serviços públicos e privados ao nível dos museus e dos centros de arte terem que fechar portas, os museus, os centros de arte, as coleções privadas e públicas desataram, aqueles que ainda não tinham trabalhado nesse âmbito, desataram a fazer um trabalho muito importante, que foi o trabalho da digitalização, sobretudo ao nível das peças bidimensionais, desenho e pintura, um trabalho que felizmente, quando eu estive na Direção-Geral do Património Cultural, foi feito com a Google Arts and Culture, um grande trabalho sobre as coleções dos museus nacionais, já estava disponível há um ano, mas curiosamente, ou melhor, não é uma questão de curiosidade, é uma evidência que nesse período de confinamento teve um grande êxito e, portanto, houve muito mais visitas. Mas o que eu quero acentuar é que, para lá deste período em que estivemos, basicamente, entre a leitura, a televisão, os ecrãs de computador, smartphones e por aí fora, a verdade é que hoje, por exemplo, nestes dias em que tenho estado a montar uma exposição que vai inaugurar com pessoas concretas, obras concretas, num espaço concreto, novamente, no sentido real e não apenas virtual, dou comigo a olhar hoje à tarde, por exemplo, um maravilhoso Anthony Tapias, uma pintura tão matérica, tão, como é que é dizer, tão à pele, ou seja, em que, por muito boa que seja a digitalização, por muito bom que seja o ecrã, não há nada que substitua, ou melhor, não é uma questão de substituir, há uma experiência concreta da materialidade, da superfície, da capacidade de nós olharmos não só o nosso campo periférico, que é completamente diferente quando estamos na experiência de um espaço, e as pessoas que fazem aqui, no fundo, as atrizes que aqui estão e que estão a fazer referência à questão do teatro ou na questão do cinema, quer dizer, obviamente estamos a falar de experiências onde a questão do espacial, mesmo no cinema, quando o André estava a falar da projeção, um espaço onde se faz uma projeção, a verdade é que é um espaço também. A projeção não é apenas, ou melhor, a projeção é quase o oposto, está nos antípodas do ecrã, que tem uma retroiluminação, digamos assim, que me dá uma experiência visual muito concreta, muitas vezes muito sedutora, mas também ao mesmo tempo com as suas limitações. Hoje, essa experiência domina a nossa percepção visual e muitas vezes a nossa percepção também intelectual, muito determinada pela questão visual, mas quando nós estamos perante, como eu hoje estive, e tenho estado nos últimos dias, mas hoje estive particularmente a observar certos aspectos desta peça de Anthony Tapias, um pintor, um artista catalão, já falecido e que tem um trabalho excepcional, sobretudo na segunda metade do século XX, não há nada como estar muito perto daquelas areias, daqueles rasgos, digamos assim, matéricos, que aquela peça, por muito boa que tenha, por muito boa tradução visual, digital, que possa ser feita por uma máquina que fotografa a um nível de pormenor extraordinário, a verdade é que há uma dimensão concreta, real, nesses trabalhos, que exige a nossa presença. E eu penso que nesse processo todos nós sabemos que é inevitável reinventarmos, ou seja, como organizadores, programadores,
curadores, artistas, promotores, no fundo, da cultura, nas suas diversas dimensões. Com certeza que há aspectos da vida prática, concreta, dos artistas, sobretudo mais evidente nos artistas ligados às áreas do espetáculo, onde a realização da arte se dá com o público diretamente presente, mas também ao nível das artes visuais. Muitos artistas têm passado dificuldades, porque naturalmente todo o processo ou de encomenda de trabalhos ou de exposições foi suspenso, como em todas as áreas culturais, e todos os artistas e programadores e todas as pessoas que trabalham em termos profissionais no âmbito da cultura percebem que é inevitável uma reinvenção do lugar da arte, uma reinvenção da programação, da relação com as comunidades e com o público, mas também é verdade que quando nós temos hoje a oportunidade de regressar ao espaço concreto, à presença de seres humanos ao pé de outros seres humanos e não apenas mediados, apesar de eu estar a participar, muita pena tive de não estar convosco no jantar e de estar aí ao pé de vocês. Mais uma vez estou a ser mediado pela tecnologia, dá muito jeito em muitos aspectos, mas também nos retira a proximidade, por muito que não nos possamos abraçar, não possamos estar tão próximos como antes, mas ainda assim ainda há uma grande diferença entre a vossa presença, aí os quatro, na mesa, e eu que estou aqui à distância. E, portanto, há uma grande diferença, seja nas obras de arte, seja na experiência que nós possamos ter das obras de arte, relativamente, por exemplo, a visitarmos uma exposição com um amigo, com um familiar, com um grupo de pessoas e trocarmos ideias de uma forma muito direta e não estarmos sempre, obviamente, presos à intermediação ou à mediação tecnológica, que em muitos aspectos é positiva, mas que também nos retira aquela capacidade de vivermos a vida em concreto para além dessa extraordinária e sedutora imagem que brilha, não é? Já agora gostaria de perguntar se alguém aqui presente tem alguma questão que gostaria de apresentar aos nossos convidados. Ok. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa, Teresa, relativamente àquilo que o David disse, que tem a ver com a tecnologização. É curioso que durante este tempo eu por acaso assisti a uma exposição do Gabriel Abrantes no MAT via digital, e acho que as soluções que foram encontradas, que já não são novas, porque havia muitos museus que já estavam a fazê-lo, e eu achava imensa piada. Tu fazias visitas guiadas no museu e tu podias fazer perguntas e eles respondiam-te às perguntas. Queria chegar a um ponto que tem a ver com, houve uma companhia, o Teatro Nacional 21, que fez agora há 2 ou 3 dias uma peça de teatro online, e eu fui ver, mas acho que aquilo não é teatro, é outra coisa, não é? E aí depois entramos num registro do que é o teatro, o que é isto de um teatro digital, em que cada um estava em sua casa, através das câmaras do computador, que tiveram os técnicos todos, porque eles defenderam, como tiveram o apoio da DG Artes, pagaram a todos, tiveram o técnico de iluminação, tiveram o cenógrafo, mas orientavam as coisas e cada um em sua casa, em que eles tinham lanternas. Achei aquela ideia muito boa e ok, estão a fazer coisas, mas se aquilo é teatro ou é outra coisa, não sabemos, não é? Mas pelo menos é este ponto de... O teatro é muito simples, é gente viva, num palco, a fazer coisas para pessoas vivas. Sim, mas aquilo foi apresentado como um teatro, aquilo foi apresentado como uma peça de teatro. E o que é curioso é que era uma peça de teatro, uma tragédia grega. Digital. Sim. Portanto, há aqui agora há imensas formas. Haverá inúmeras formas de se fazerem as coisas e de se descobrirem coisas e de, como é evidente. Aquilo que eu só salvaguardo e que volto a referir é isso. Nem todos temos essa capacidade. Claro. É só isso que eu salvaguardo. Percebes? Porque de repente parece que podemos todos fazer e não é assim. Claro. E não é assim. Não é? E em muitas dimensões, deixa-me só acrescentar isto, em muitas dimensões disciplinares, a mediação tecnológica não é razoável sequer. Ou seja, é uma outra coisa, como o André estava a dizer, podemos lhe chamar e conceptualizar em torno de, mas é outra coisa. E eu penso também haverá um desejo crescente na maior parte das pessoas que ama a arte, nas suas diversas dimensões disciplinares e interdisciplinares, de querer voltar a estar presente, ou seja, no teatro temos que estar presentes naquele espaço, naquele tempo concreto, da mesma forma que ao nível das artes visuais, sobretudo no sentido plástico, matérico, muita produção artística, precisamos estar frente a frente ao trabalho, não podemos achar que a mediação tecnológica é um substituto concreto e definitivo da experiência artística. E eu tenho muitas reservas sobre isso e penso que é mais ou menos comum e transversal
pelo menos há gerações que foram habituadas a viver a vida concreta. Já não sei se daqui a mais 2 ou 3 gerações isto não será outra coisa, mas isso é logo se vê para aqueles que cá estiverem para tratar desse assunto. Sim. Mas como é que observam agora, só para concluir, tudo isto que nós falámos enquanto algo potenciador de ligação, por exemplo, entre estruturas do teatro, das artes no geral, com as comunidades que não sejam, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, porque a verdade é que nós estivemos a falar bastante e na verdade, eu pelo menos falo por mim, a minha experiência é muito baseada em Lisboa e eu não sei o que é que se está a passar agora fora de Lisboa, não tenho contacto com essa realidade e quero pensar, ok, o que é que nós poderemos pensar agora, em vez de ter só, por exemplo, questão de residências artísticas, de que forma concreta é que poderemos agora estabelecer ligações ainda mais fortes com as comunidades que são fora destes centros urbanos, basicamente. Essa é para mim. É geral! Eu estou a brincar. Bem, de facto, nós estamos de repente cada vez mais a trabalhar para o mundo, não é? A descentralizar. Eu acho que este é um aspecto muito positivo, a descentralização. E fazendo esta aliança entre o que é presencial e o que é digital, é fundamental todas as empresas câmaras, todas as pessoas que possam implementar, acreditar que é possível implementar ali na comunidade. Mesmo o próprio ensino, e falando da minha experiência, parte para todo o mundo. Para qualquer ponto, qualquer cidadão pode aceder a uma aula minha. Portanto, há aqui uma vantagem no sentido em que as pessoas que não estão em Lisboa e no Porto, como falaste, Teresa, de facto, através destes meios, poderem formar-se sem ter que ter deslocações e despesas associadas. Eu acho isso positivo e acho que é das tais coisas que deveria ser, que pode ficar exatamente à semelhança da higiene. E, portanto, lá está. E aqui é novamente alertar mais para quem tem capacidade de implementação, capacidade de implementação não só ao nível de vontade, mas de dinheiro, porque é isso que estamos a falar, não é? Sim. De equipamentos que de facto entre nesse espírito da cultura no território. Até por uma questão de igualdade. Por uma questão simples de igualdade. Sim. Não devemos, o facto de nascermos num determinado sítio não deve ser sinónimo de mais oportunidades do que noutro sítio. Isso não é justo. Pois não. Sim, e eu acho que cada vez mais se fala mais no local, não é? No poder, não só no poder local, mas no local, e não só porque as pessoas acabaram por sair de Lisboa e Lisboa ficou deserta e nós vimos as imagens de Lisboa que era uma coisa impressionante, vazias. Eu vivo no bairro Alto, não havia alma lá. Pronto, é impressionante como é que nós ficámos tão reféns. Eu li uma expressão muito engraçada que não tem piada nenhuma, que é nós fazemos dos turistas, é um novo colonialismo quase, através do turismo, não é? E agora estamos a sofrer esse efeito da descolonialização do turismo. Mas isto, indo ao ponto do local, eu acho que é muito importante nós pensarmos que as pessoas agora, com esta coisa da pandemia, estão a aprender novas regras. E acho que mais do que partir à aventura para a cidade, para ir a concertos ou qualquer coisa que seja, se calhar é preferível, porque todos nós temos que aprender a movimentar-nos no espaço hoje em dia com estas regras, por questões de saúde. Acho que é no local, nas nossas terras, que as autarquias têm que fazer algum papel para dar confiança às pessoas de que podem sair de casa e que elas estão a fazer esse papel. Se calhar é mais fácil ir ao auditório municipal ou à galeria municipal e ver, porque tem muito menos pessoas, e ver como é que as pessoas da minha terra que eu conheço estão a proporcionar a minha segurança, tal como nós estamos a fazer para as pessoas que vão ao festival em outubro, do que propriamente ir já para um Indie Lisboa ou para um Doc Lisboa, que tem muitas pessoas e que eu tenho receio, porque eu não sei como é que ele vai ser, porque é uma coisa grande. Porque nós, às tantas, surgiu o discurso, ok, vamos fazer o festival digital ou não vamos fazer digital? Ok, para nós o festival faz sentido que seja presencial, porque nós
não somos um grande festival, somos um festival para a terra e nós trabalhamos para as pessoas da terra, sobretudo. Portanto, nós queremos criar um espaço, uma zona, tal como os museus o devem fazer, as instituições culturais, que é criar um espaço onde as pessoas vêm, à partida, por uma questão de lazer, sobretudo no cinema, que está muito associada à questão do lazer, mas onde nós damos uma oportunidade delas confraternizarem, delas verem coisas com outra perspectiva, com outro olhar, de haver confronto, e é muito importante que as instituições culturais permitam que haja este confronto de ideias, esta ruptura, onde as pessoas ainda são livres para dizerem aquilo que pensam. E então nós descartámos a ideia do festival em modo digital, não só por isto, mas porque depois implica muitas outras questões do digital. Sim, porque também não é fácil fazer implementar isso. Mas à partida, para nós não fazia sentido também isso, porque acho que é muito importante esta questão da comunidade. E para nós, que temos uma secção no festival que é o Filme à Arruda, o nosso festival chama-se Curta Arruda porque é só dedicado a curtas-metragens e é feito em Arruda, mas dentro do Curta Arruda existe uma secção que é o Filme à Arruda, que é filmar Arruda, ou seja, não só filmar Arruda, mas como pode ser alguém na China, desde que fale da Arruda, poderá entrar nessa secção. Mas a ideia é que as pessoas da Arruda também façam cinema na sua terra. E é curioso que essa sessão que enche tem mais pessoas, lá está, da comunidade, porque elas veem-se no ecrã e ver uma pessoa, um rosto com 2 metros de altura é completamente diferente. Ganha uma dimensão outra, não é? E tu veres o teu vizinho, que se calhar tu passas e só dizes olá, bom dia, e ali ele está-se a expor, e tu vês um grande plano, e tu vês os poros, e vês os olhos, e vês aquele sorriso, aquele nervo que está ali e não está a sair. Não, isso é uma coisa que até se nota, por exemplo, eu recordo no Doc Lisboa, que às vezes, especialmente quando são documentários que retratam certas zonas de certas comunidades, assim, mais distantes de Lisboa, são os primeiros a pegarem no autocarro e irem encher a sessão para irem ver o filme onde eles aparecem. E, portanto, é toda também uma alegria de ver algum tipo de reconhecimento pela história, pela valorização da própria comunidade e de se reconhecerem no ecrã, ou seja, esta noção de familiarização também com aquilo que está à tua frente. E sobretudo porque elas sentem-se... que não é para algo que não és tu. Não é para ti. Claro. E tu veres, porque nós, por exemplo, nós no festival tivemos filmes curiosos em que se passava, por exemplo, com o avô do realizador, em que o avô foi fazer uma fisga, andou à procura de um tronco de uma árvore própria para uma fisga, foi buscar uma borracha para uma fisga e a história era essa. E ele, no dia do festival, subiu ao palco e apresentou a fisga, ia todo bem vestido e fez questão de ir e de levar a fisga. As pessoas sentem-se... Isto, no fundo, acaba por dar um certo empoderamento às pessoas e uma certa valorização, porque estás ali perante 200 ou 300 pessoas a olharem para ti e é sobre ti que elas estão a falar. És tu que tens aquela oportunidade de reconhecimento. E nós, nestas questões da comunidade, eu quando olhei para o título, tive várias questões, que é, ok, arte, o que é isto da arte? Há tantos modos de abordar a arte. Cultura, que cultura, não é? Porque a cultura também está dentro da arte e não está só dentro da arte. E a cultura é muito grave hoje em dia o que se está a passar com a cultura, porque é banal. Ver o Big Brother é cultura. Ler James Joyce é cultura. Portanto, como é que se pode, dentro da mesma palavra, encaixar tanta coisa? As pessoas ficam perdidas. Depois, as vozes, ok, eu sempre associei as vozes muito, quando li isto, as vozes e a comunidade. Acho que Portugal tem uma coisa muito importante com a voz, tem a ver com a revolução, a voz, o cantar, a voz que vem da revolução. E depois a comunidade, que comunidade? A comunidade dos artistas ou a comunidade local que também poderá estar inserida nas artes. E quando li isto, fiquei tipo, uau, isto está pano para manga. Dá mais do que para um pequeno debate de uma hora. Portanto, nós podíamos destrinçar cada um destes conceitos para ir caminharmos para outras coisas. Mas acho fundamental esta coisa do local, preocuparmos cada vez mais com o local e respeitarmos cada vez mais a natureza, em vez de andarmos a invadir tudo e mais alguma coisa, que nós andámos a fazer ao longo deste tempo todo e agora estamos a arcar com as consequências e perceber de uma vez por todas que isto tem que parar e que todos nós fazemos parte de um coletivo, de uma comunidade mundial. Para além da comunidade aqui, nós somos uma comunidade dentro de outra comunidade que está dentro de outra comunidade. E os animais, a natureza, estão na mesma comunidade que nós, que é o planeta Terra. Portanto, nós não temos mais direitos do que eles, não é? E é isso que nós não percebemos ao longo deste tempo todo e o homem esteve sempre no centro de tudo. E não pode ser assim. E nós finalmente percebemos isso, creio eu. Mas não todos, nós todos não percebemos isto, como é óbvio, que há pessoas que não têm condições e que estão preocupadas com outra coisa que é ter pão para comer. E isso é natural, mas por isso é que nós temos que ter, os filantropos têm que apoiar. Nós, se eu quiser dar €1, posso dar €1. E acho que isto é aquilo que nos vai tornar mais solidários, como falávamos ao jantar, e acho que isto tem que ser um abrir de olhos para estas todas as novas oportunidades que podem sair daqui, apesar de ter sido terrível que isto tivesse acontecido desta maneira. Eu estou convencida que esta coisa de que tu falas, das pessoas começarem a criar dentro das suas comunidades, inevitavelmente vai acontecer. Estou convencida que sim, porque
As pessoas têm essa necessidade. Mas é importante que haja infraestruturas para isso, porque, por Agora, exemplo, em Arruda não há muito apoio. isso, ou outras localidades que não têm muito isso ainda enraizado. Existem pequenos núcleos ou assim que fazem, e sobretudo de pessoas independentes que têm essa vontade e essa ânsia de fazer, um bocado como nós fazemos no festival, que é muito importante também ressaltar isto, que este festival é organizado quase a 100% por voluntários. Temos a ajuda da Câmara, que é uma ajuda preciosa, mas sobretudo, desde a sua gênese, foi feito por voluntários. E neste tipo de eventos, os voluntários são fundamentais. Em qualquer tipo de evento ou de festival. São voluntários, porque acreditam naquela causa, mas eles têm trabalho, mas também mereciam ser reconhecidos monetariamente e com outras coisas. Mas não o são, porque fazemos isto de forma, lá está, voluntária, por amor ao festival, à terra. E trazem sempre uma coisa muito interessante, tanto que eu sinto, tanto os amadores como os voluntários, como tu dizes, não é? Que é... ensinam-nos imenso, porque nós, como fazemos disto a nossa profissão, vamos ao longo do tempo criando uma forma de a fazer, não é? Quando te confrontas com um amador que trabalhou durante, se calhar, 8 horas antes de ir para o ensaio, na construção civil, e depois está ali pronto para representar, com uma frescura e com uma coisa, percebes, que nos ensina muito, ensina-nos muito, ensina-nos, já sei porque é que eu estou aqui, espera, é por esta paixão, é por este amor, foi isto que me trouxe aqui, e isso é uma coisa que nos é muito ensinada por esses voluntários, por essa gente, que eu estou convencida que deve ser mais apoiado também, não é? Sobretudo os jovens, os muito jovens, os jovens das comunidades que querem fazer música ou que querem fazer as suas pequenas propostas de bandas ou de pequenos ateliês, pequenas coisas. Todas essas coisas deveriam ser apoiadas, não é? E eu, infelizmente, fui encontrando ao longo do tempo, pelos diversos sítios que fui passando, gente que fica um bocadinho órfã, percebes? Jovens que ficam um bocadinho órfãos, que ficam sem saber como é que se consegue fazer um projeto, como é que conseguem aceder a algum apoio, a alguma coisa para conseguirem fazer o seu projeto, e que depois as coisas muitas vezes morrem na praia, e essa gente não vai seguir numa coisa que para a qual poderia ter muito talento e ser. Outra coisa que eu também já agora, deixa-me só falar, que eu também acho que é preocupante e que estou a falar muito já. Não. Que eu acho que é preocupante, que é a questão do aumento enorme que houve, por exemplo, no nosso setor, de atores que de repente surgiram, não é? Na nossa profissão, isto aqui há 40, 50 anos, éramos muito menos. Portanto, era muito mais fácil haver aqui algum apoio, que já era escasso, não é? Mas que era mais fácil. Agora são imensos. São cada vez mais jovens querem ser atores, cada vez mais jovens querem fazer o papel na televisão, cada vez mais jovens querem entrar nesta coisa. Então, como é que tu resolves isto? Não é? Que isto começa a ser uma coisa aflitiva. Eu não a sei resolver, mas sei pensar sobre ela. E imagino que deve ser mesmo muito complicado de gerir isto daqui a meia dúzia de anos. Não sei como é que se vai dar trabalho a tanta gente. Como é que se vai dar trabalho a tanta gente que sai das escolas, daquilo, que pululam também, não é? E eu penso que também deve haver uma análise aqui da própria escola, não é? Da própria escola, das próprias pessoas, deve haver uma análise e uma discussão sobre isto, porque isto pode vir a ser um problema, se já não está a ser, não é? Porque estamos a criar pessoas para depois não há mercado de trabalho. Sim, o mercado está saturado, basicamente. Mas eu também acho que aí não podemos também influenciar muito, porque as pessoas têm o direito de escolher ser ator, não é? Mas precisam ou de ser ou de estudar, claro que sim. É um problema que vamos ter em todas as áreas, acaba no fim ao cabo. Eu gostava só de acrescentar, porque eu sei que já percebi que temos que finalizar. Sim. Mas não falei disto e eu acho que isto é fundamental, que devia haver em todas as escolas aulas de teatro e estarem garantidas aulas de expressão dramática e aulas de expressões musicais, porque é fundamental para a evolução do ser humano desde pequenino
adquirir estas ferramentas de autoconhecimento. E isso concertado com atores profissionais. Exatamente. Não pode ser a professora de Educação Física. Não. precisamente, podem formatar. Exatamente. Isso é mesmo muito isso. importante Tínhamos que se esquecido. diga e que fique claro, não é? Claro. Porque as aulas de expressão dramática, há pessoas para ajudar dentro da nossa área. Não é? Sim. Nós ainda vivemos num tempo em que, quando começa a vida a sério, nós temos que deixar de desenhar, porque isso são coisas de crianças, e isso é terrível. É terrível. Exatamente. Desenhar ou representar, ou o que seja. A vida a sério não tem espaço para isso. Pá, e não pode ser. E cada vez mais estas Retiraram-nos o prazer. instituições. Temos de ter esperança de que as coisas mudem. Mas é extremamente Acabar isto com importante. esperança. Com esperanças, fênixes. Não sei se Muito obrigada por estarem connosco e queria agradecer aos meus convidados e pronto, Obrigada. até à próxima. Obrigada. Não me esqueci de dizer isto, eu acho que isto é muito importante ao falar de